O livro de Josué conta da história de um povo que herdaria a terra prometida. Josué sucederia Moisés, servo do Senhor. Deus prometeu dar sob juramento aos seus pais, e todo lugar onde pisasse a planta de seus pés foi dado ao povo conforme Deus prometera a Moisés. Para termos um lar com Deus, precisamos de uma terra totalmente dedicada a Ele. Precisamos de um lugar que não tenha sido totalmente dedicado à destruição. Essa é a missão que o povo de Deus desempenha no livro de Josué. Uma missão para reconquistar o lugar que Deus escolheu como sua morada. Mas para entender o que está acontecendo em Josué, temos que voltar ao Jardim do Éden. Pois ali, no início, vemos que sempre foi plano de Deus ter um lugar para morar com sua criação. O jardim deveria ser o lar para nós e para Deus. Esta deveria ser a nossa habitação perfeita. Deveria ser um lugar dedicado a Deus e um lugar onde Deus se relacionaria conosco. Um lugar onde Ele estaria conosco, onde nós conviveríamos em harmonia. Um jardim que iríamos cuidar, cultivar e administrar. Uma terra onde o céu e a terra se uniriam e que se expandiriam para preencher o planeta. Mas em vez de se dedicarem a Deus, Adão e Eva desobedeceram e foram levados à morte e destruição. Eles rejeitaram a presença de Deus, entregando seu lar e suas vidas à morte. Eles destruíram o lar que Deus preparou, substituindo a devoção pela desolação. Eles devastaram a terra de Deus e procuraram desfazer a sua criação. Assim, ao invés de compartilharem do paraíso, eles seriam expulsos. A própria humanidade estaria condenada à corrupção e ao pecado. Mas, no jardim, Deus cobriu sua vergonha com amor quando ficaram nus, e quando o medo os dominou. Ele os traria de volta para casa, pois esse foi seu plano antes da fundação do mundo. Deus tinha planos de habitar outra terra com sua criação. Uma terra escolhida onde ele e seu povo escolhido poderiam, mais uma vez, habitar em perfeita comunhão. E o nome desta terra era Canaã, terra que mana leite e mel. Mas em vez de confiarem em Deus e se dedicarem a Ele, os habitantes se voltaram à destruição. Então, Deus levantou Israel e os trouxe para Canaã, para que pudessem entrar na terra e recuperá-la. Josué lideraria esta reconstrução, mas apenas sob o comando das instruções de Deus, ele disse: "Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Eles deveriam expulsar os habitantes da terra antes de ocupá-la, entregando os cananeus à destruição. No entanto, nem todos em Canaã foram um obstáculo. Raabe, a prostituta, ao ouvir falar do Deus de Israel, quis dedicar-se à construção desta nova terra. Deus não destruiu todos os cananeus. Vemos, porém, a misericórdia e a graça do Senhor ao salvar Raabe e toda a sua família da destruição. No entanto, foi a destruição a maior parte de Canaã. Deus enviou Josué e o seu exército para retirá-los da terra, expulsando e destruindo os cananeus. Para que Israel tivesse um lar com Deus, eles precisavam de uma terra totalmente dedicada a Ele. Da mesma forma que Adão e Eva deveriam espalhar o jardim do Éden na terra, o povo de Israel deveria se espalhar por toda a nação, mesmo depois de muitas gerações. Apesar de Deus nunca desistir do seu povo, o trabalho nunca foi concluído, e o povo continuava desobediente dia após dia. Na verdade, Israel, com seu coração duro e incircunciso, apenas contribuiu para a dizimação da terra. Para que Israel tivesse um lar com Deus, eles precisavam de uma terra totalmente dedicada a Ele. Da mesma forma que Adão e Eva deveriam espalhar o jardim do Éden na terra, o povo de Israel deveria se espalhar por toda a nação, mesmo depois de muitas gerações. Apesar de Deus nunca desistir do seu povo, o trabalho nunca foi concluído, e o povo continuava desobediente dia após dia. Na verdade, Israel, com seu coração duro e incircunciso, apenas contribuiu para a dizimação da terra. Jesus provaria a sua submissão, se submeteu à vontade de Deus, dedicando-se voluntariamente até a morte e morte de cruz, por amor a cada um de nós, para nos salvar e nos dar vida abundante diante do Pai, através da sua ressurreição. Ele já sabia que a desobediência aconteceria no Jardim do Éden. Portanto, Deus providenciou um plano perfeito de salvação. O Cordeiro perfeito que seria entregue à morte por causa dos nossos pecados,
e nessa morte seríamos incluídos para recebermos uma nova vida e o título mais importante de sermos filhos de Deus. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz. Pois, ao contrário de Josué, que não podia trocar o coração desobediente do homem, o próprio Jesus na cruz seria moído para nossa redenção. Para termos comunhão com Deus e seu Filho Jesus, precisamos nascer de novo da água e do Espírito. Para isso, a Trindade Santa nos convence do pecado, que é não crer em Jesus. A partir disso, fazemos parte da família de Deus. Somos considerados peregrinos nesta terra, pois pertencemos à Nova Jerusalém que foi preparada aos que receberam Jesus como seu único Salvador. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Apocalipse 21, 1.